Oi, eu sou a Sandy. As suas piadas já chegaram tão longe que você teve medo pela sua vida ou pela vida de outra pessoa? Essa é a minha irmã Bárbara. Nós somos gêmeas. Uma vez trocamos de lugar. Só queríamos um pouco de diversão, mas a gente se meteu numa situação. Quando éramos pequenas, os nossos pais se divorciaram e nós fomos separadas. Eu fiquei com o nosso pai e a nova família dele, e ela ficou com a minha mãe e o novo marido. Vivemos à distância, mas nos víamos com frequência. Uma vez assistimos um filme em que duas irmãs gêmeas fingiram ser uma a outra. Achamos que seria divertido fazer o mesmo. Não podíamos acreditar que as pessoas acreditavam. O nosso pai e a minha madrasta tiveram umas férias de caminhadas, e a nossa mãe e o nosso padrasto estavam dando uma festa. A Bárbara sempre sonhou com uma caminhada na montanha, mas a nossa mãe não deixava. E eu já estive em algumas e estava pronta para trocar de lugar. A gente trocou de roupa, eu dei pra ela minha jaqueta vermelha favorita, a gente trocou de telefone, a gente não podia acreditar que nossos pais iriam acreditar, mas valia a pena o risco. Na pior das hipóteses, os nossos pais ficariam com raiva, nada mais. Ou pensávamos assim. Ser a Bárbara era muito divertido. Os convidados me perguntavam coisas e eu tentava responder como se fosse ela. Eu disse que tinha um namorado que me lia poesias todos os dias. Foi divertido no início, mas depois o desconforto cresceu. Senti muito deslocada. Tive que usar um vestido bonito, mas desconfortável. Usar utensílios de mesa estúpidos que eu nem sabia o nome. As pessoas estavam sempre falando de coisas estúpidas, como o carro do vizinho. Ninguém ria das minhas piadas. Vi que a minha mãe estava preocupada que os convidados me julgassem e achassem que eu não era educada. Não sabia mais do que falar. Isso nunca tinha acontecido antes. Finalmente pedi desculpas. Disse que não me estava sentindo bem e fui para a cama. Eu não consegui dormir. A nossa mãe acordou de manhã preocupada. Pálida e ansiosa, ela se sentou na cama e disse que tinha notícias horríveis. Pensei que a nossa mentira tinha sido revelada e que estava pronta para um pequeno escândalo. Mas a nossa mãe disse que a Sandy, que sou eu, desapareceu. Eu fiquei chocada. Deve ter sido uma piada de mau gosto. Mas a nossa mãe estava falando sério. Alguém da sua família já desapareceu? Por favor, compartilhe nos comentários. Eu estava assustada. Tive que contar para a mamãe da nossa piada, que eu era a Sandy e a Bárbara estava com nosso pai. A mamãe ficou horrorizada. Ela estava tão infeliz e tão preocupada com a minha irmã que quase não estava com raiva de mim. A nossa mãe disse que Bárbara tinha ficado cansada e nervosa rapidamente. Teve uma briga com Edith, minha madrasta, e decidiu voltar para a cidade. Mas ela não chegou em casa e o telefone dela estava desligado. Eu também não recebi nenhuma ligação da Bárbara. Não consegui acreditar. Eu sabia que ela não estava habituada a muito exercício e a Edith tinha um estranho senso de humor. Eu não pensei que fosse tão longe. Mas a nossa mãe não estava com raiva da Edith ou de mim, mas com o nosso pai. Parecia que ele não estava tomando conta de uma filha e perdia a outra. Ela estava preocupadíssima com Bárbara. Ela não estava habituada à floresta. Podia se perder ou pior. A nossa mãe, meu padrasto e eu fomos imediatamente para a casa do nosso pai. Eu estava vendo as possibilidades de ir para onde a Bárbara podia ter ido. Quando vimos o nosso pai, ele estava abatido. A Edith parecia culpada. Eu estava me sentindo para baixo. Se não fosse a nossa ideia estúpida e eu não tivesse deixado ela ir numa caminhada, isso não teria acontecido. Todos nós pensamos muito sobre o que fazer. Enquanto acontecia uma operação de resgate, comecei a ligar a todos os amigos. Acontece que não foi em vão. Marta, a nossa amiga, disse que tinha visto na cidade e que tinha até conversado com ela, embora eu não tivesse me comportado de forma estranha. Eu ia pedir detalhes, mas a polícia ligou para os meus pais naquele momento. Disseram que o corpo de uma jovem tinha sido encontrado no rio. E a descrição coincidia. Nós entramos em pânico. Nenhum dos meus pais podia dirigir, por isso pegamos um táxi. Eu rezei que não fosse a Bárbara. Nós chegamos e vimos um corpo na grama. A garota usava um casaco vermelho, o meu casaco. Eu parei de respirar. Os poucos segundos mais horríveis da minha vida. Eu olhei mais de perto e suspirei de alívio. Não era a Bárbara, uma pobre garota com um casaco semelhante. Ficamos aliviados, apesar de sentirmos pena pela garota. E depois o meu telefone tocou. Era a Bárbara. Ela estava chorando e perguntando se eu estava bem. Afinal, ela viu as notícias. A mídia não se preocupou em mudar o nome. Eu estava tão feliz que nem estava com raiva dela. Quando chegamos em casa, a Bárbara contou o que tinha acontecido. Ela sentia raiva do meu pai e da Edith e não queria ir para casa com eles. Mas também não queria voltar para a casa da nossa mãe e estragar a minha diversão. Então ela voltou para a cidade e quis ficar num hotel. Ela estava tão chateada com a briga com a Edith que tomou um comprimido para dormir e ficou apagada por um dia e uma noite. Ela não ouviu as ligações e, quando acordou,
Ela viu as notícias. Passamos esta noite todos juntos. A Bárbara e eu compartilhamos uma cama e os meus pais dormiram onde puderam. Algumas vezes acordei sonhando que tinha perdido ela novamente. Agora que tudo acabou, a gente decidiu ver mais uma outra. E Bárbara e eu percebemos que todos nós temos um lugar, especialmente as gêmeas. Você tem irmãos? Tem medo de perder eles? Compartilhe as suas histórias nos comentários. Dê um like no vídeo se você quer que mais pessoas assistam. Se inscreva no canal. E aperte o sininho para saber quando soltarmos os próximos vídeos. Tenha um ótimo dia e que suas brincadeiras nunca fiquem fora do controle.